Moraes vota para manter a ação penal contra a Ramagem por 3 crimes e nega a extensão do benefício aos outros réus. Julgamento segue no plenário virtual da primeira turma. Então é isso, o julgamento começou às 11 da manhã e vai até... Bom, vamos ver a Raniele aí. Vai até quando, Raniele? Vai até a próxima terça-feira, Amadeu. Até agora, 2 ministros já votaram. Além do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, que abriu essa sessão extraordinária no plenário virtual, também já votou e acompanhou o relator na íntegra. De acordo com Alexandre de Moraes, a sustação da ação penal não se estende aos outros réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também citou os outros 6 nomes que estão nesse núcleo 1 crucial, investigado por tentativa de golpe. Também o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ser beneficiado, uma vez que a Câmara dos Deputados aprovou essa sustação e incluiu todos que fazem parte desse núcleo. O ministro Alexandre de Moraes também disse que é inaplicável a condição a todos esses outros réus. Agora, falando sobre outro ponto também que os ministros do STF julgam, Moraes entendeu que não se estende aos outros crimes, que são aqueles de maior potencial que foram praticados antes da diplomação do deputado federal Alexandre Ramagem. Portanto, de acordo com o ministro, só vale para os crimes que o próprio tribunal reconhecer como praticados após a diplomação, que seria apenas o dano qualificado por grave ameaça e deterioração ao patrimônio. De acordo com Moraes, ele responderia pelos outros 3 crimes: tentativa de golpe, poluição violenta ao Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Faltam ainda os votos dos outros 3 ministros, Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Então vamos lá, Raniele, só para esclarecer, o áudio tá um pouco ruim, mas importante é a informação. Raniele, então vamos lá. O que Moraes, como relator, já votou, Zanin acompanhou na íntegra. Da decisão que a Câmara tomou sustando o caso, a Câmara elasteceu, ela sustou o caso para a Ramagem pelos 5 crimes e elasteceu para os outros 6 integrantes desse núcleo 1. O que o Moraes decidiu? Olha, a decisão, a sustação só vale para os crimes cometidos depois da diplomação. E não cabe a sustação para os outros integrantes do núcleo. É isso, não é? Exato, exatamente. Exato, como o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido antes deles votarem. O próprio ministro Cristiano Zanin informou que não valeria para os outros crimes que foram praticados antes do mandato dele como deputado federal, e que são os de maior potencial, quando ele era diretor da ABIN no governo Bolsonaro, e não se estenderia aos outros réus, incluindo Bolsonaro. Professor, a Câmara deu uma visão ampliada, heterodoxa do direito, né? Ao ampliar para não parlamentares um direito privativo de parlamentares. Exatamente. Então isso não para em pé. É tão claro, os outros acusados, hoje réus, não são parlamentares e não estão no exercício do mandato parlamentar. É muito simples. O general Braga Neto é parlamentar, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é parlamentar? Claro que não. Então é muito claro. Então, esse tipo de extensão é um verdadeiro absurdo, porque a Constituição aponta outra coisa. Daí, a tendência, presumo eu, vai ser por 5-0 na primeira turma, porque é uma coisa tão evidente. Eu presumo que se fosse ao plenário, mesmo tendo uma ou outra divergência, eu acho que quase que a unanimidade ia decidir por isso, porque, é claro, é o que está na lei maior, que é a Constituição. Agora, isso, Apoliana, acaba reacendendo aquele choque entre os poderes, né? E que, ocasionalmente,
diante de muitas pautas que a gente vai ver daqui para frente, inclusive acho que dentro desse caso do 8 de janeiro, por repetidas vezes, a Câmara, para tentar proteger os seus, para tentar proteger esse grupo de eleitores, de alguma forma, que participou do 8 de janeiro ou que é favorável à anistia destas pessoas, vai estar ali conflitando com o Supremo Tribunal Federal. Mas o que a gente vem falando lá desde o começo, né? Dentro dessa pauta, não há o que o Supremo retroceder, considerando aquilo que a gente já disse. Ele foi um dos principais, se não o principal alvo daquelas pessoas que foram às ruas naquele dia para a quebradeira. E para tomar uma decisão diferente, o Supremo teria que ignorar a Constituição, Franci. Não vai acontecer, Amadeu. É tão absurdo, a nossa justiça brasileira ela já é tão demandada de processos, de ações, que o óbvio precisa ser julgado e analisado pelo STF, porque essa questão de estender essa decisão que beneficia o Ramagem sequer deveria estar sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, porque é uma questão bem óbvia. A gente acabou de ler o artigo da Constituição, o inciso, que também trata dessa temática, e não cabe interpretações diversas. Está muito claro que está ali escrito. E o próprio Ramagem não tem como ele se livrar das acusações de crimes que são apontados a ele antes da diplomação, porque toda essa trama golpista do 8 de janeiro, Amadeu, o próprio Moraes já ali elencou ponto a ponto que ela vem muito antes do 8 de janeiro. Agora, não tenham dúvidas de que os advogados, eu acredito, junto com o professor, que haverá unanimidade aí na primeira turma, mas eu também não tenho dúvida que os advogados vão recorrer para que o pleno se manifeste sobre o caso. Vamos aguardar.